Olá, turma de nono ano, tudo bem? Conseguiram fazer as atividades, certo? Alguns já, novamente, já enviou para mim e outros estão me devendo ainda, mas vou ficar no pé cobrando, principalmente lá na plataforma, tudo bem? Então, eu espero que você tenha conseguido realizar todos os exercícios que foram propostos e agora vamos para a nossa correção. Só lembrando, não fique fora da sua rotina de estudos, mantenha, que isso é muito importante para a sua aprendizagem. Então vamos lá. Lá na primeira questão, certo, gente? Na primeira questão, a metáfora consiste em usar uma palavra ou expressão no sentido diferente daquele que lhe é próprio, considerando essa explicação assinale alternativa em que há uma metáfora. Passou o dia remoendo aquela lembrança amarga da juventude. Você já pode ter notado aí que a questão da amarga já retoma aí a uma outra figura de linguagem, que não é a metáfora, no caso será a sinestesia, ok? Muitos miseráveis vivem sem pão e sem teto, também não é metáfora, por quê? Está se referindo aí, pão é uma parte pelo todo, ou seja, está se referindo a tantos outros alimentos, mas utilizou apenas o pão e teto, obviamente, uma parte pelo todo, porque está, no caso, está se referindo à moradia, tá bom? Então não é o item B. Vamos adiante. Vamos só deixar um item aqui de lado um pouquinho, já retomamos. O item D, com o fascínio da humanidade, o rei dos animais, acabou com uma espécie. Aqui temos aí uma reportagem, um artigo bem interessante da BBC que foi retirado desse trecho aí. Então temos aí o abstrato pelo concreto, tá bom? Então não é o nosso, vai se tratar de uma metonímia, não é o nosso item. Quebrou a asa da xícara de porcelana da avó. Trata-se de uma catacrese por não haver um sentido, uma palavra específica para se referir a a parte desse objeto, tá certo? Então o nosso item vai ser o item C, o mar, lago, o mar é lago sereno, é o que fosse, né, gente? O céu, um manto azulado, apresenta uma certa semelhança, dá para se comparar assim. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Um hino de amor. Então, meus 8 anos, Casimiro de Abreu. Então, vai ser a nossa opção correta, é justamente o item C, tá certo? Vamos adiante. Segunda questão. Temos aí, já vivi 15 primaveras neste fim de mundo. Então, não poderá ser, no caso aí, traço de uma metonímia. Vamos a 2. Fatie uma cabeça de cebola, 2 dentes de alho e refogue em azeite. Olha aí. Nesse caso, vai tratar de quê? Vai tratar de uma catacrese. 3. Há em Salvador uma praça em homenagem ao poeta dos escravos. Tá certo? É uma obra que veio a se tornar uma característica, algo que o levou à glória, não é isso? Então, nesse caso, está se referindo a Castro Alves, vai ser uma perífrase, tá bom? Agora, tomem cuidado com algumas situações. Digamos, a Rainha dos Baixinhos, para quem é dessa época, provavelmente os seus pais sabem bem do que eu estou falando, até você mesmo, vai estar se referindo à Xuxa. Nesse caso, o termo correto, se eu estivesse me referindo a ela, seria a antonomásia, ok? Mas para este caso aqui será a perífrase. Vamos à próxima, Iracema, personagem do romance romântico, homônimo, é a Virgem dos Lábios de Mel. Nesse caso aí, gente, trata-se de uma metáfora, ok? Então, já que você obteve esta sequência aqui, vai notar que a nossa opção correta é justamente o item A. Vamos aí à próxima questão. Na próxima questão, a frase que traz uma metonímia em que usa a parte pelo todo, tá certo? Então vamos lá. Por que não é o item E? Uma vez ou outra eu vou iniciar do fim para o início por questões didáticas, tá certo, gente? Então vamos lá. A suástica foi derrotada pelos aliados. No caso aqui, eu tenho uma metonímia. Só que essa metonímia, ela é o seguinte, se você pode até verificar na sua fonte, e foi isso que eu pedi em sala, que verifique
outros casos de metonímia. Nesse caso aqui, eu tenho o sinal pela coisa significada, tá certo? Então, eu tenho o sinal pela coisa significada, então não será o nosso item E. Vamos a D. Josué tomou um copo de suco de uma vez só. Eu tenho aqui, essa metonímia, ela é o continente pelo conteúdo. Ok? Então, não é o item D. Vamos à próxima, certo? Neste capítulo, a mulher está lutando por seus direitos. Eu tenho aí o singular pelo plural. No caso, eu tenho aqui uma mulher. No caso, ela está se referindo a várias mulheres. Então, o singular pelo plural. Então, não é o nosso item. Vamos aí. Vou pular aqui só um pouquinho, tá bom, gente? O item A. A juventude é sempre a esperança de dias melhores. Eu tenho a juventude como sendo o quê? O abstrato pelo concreto, tá bom? Então, nosso item vai ser o quê? B. O bonde passa cheio de pernas. Pernas está indicando o quê? Que o bonde é aquele meio de transporte da época, levavam as pessoas. No caso, aí citou as pernas, no caso, uma parte pelo todo. Tudo bem? Então, vamos adiante. Terceira questão. Quarta, no caso. Metáfora. Onde é que está a metáfora? A metáfora está justamente nesse item aqui. Suas palavras eram carícias no meu ego. Ok? Aquelas palavras positivas, aquelas palavras que trazem energias boas. Então, isso acaba sendo o quê? Uma carícia para o ego de qualquer um, e não apenas restrito aqui à oração. Tá bom, gente? Então, vamos continuando aqui. 2. Metonímia. Leia o Shakespeare, pois considero o autor de Romeu e Julieta um gênio da escrita. Eu tenho aqui, leio Shakespeare, então, nesse caso, eu tenho o autor pela obra, ok? Vamos adiante. Catacrese. Os pés da mesa eram torneados e pintados de azul. Então, por não haver um termo específico, temos aí catacrese, ok? Vamos à próxima, perífrase. A cidade das cataratas aguarda sua visita. A próxima, sinestesia, quando em um termo, sinestesia, quando em um período acaba explorando alguns dos 5 sentidos, ou um ou mais dos 5 sentidos, nesse trecho, certo? Então vai ocorrer a sinestesia, e aí justamente vai estar aqui na última. Não suporto o olhar frio do marido e saiu da sala. Olha aí, gente. Ok? Então, feita a correção, vamos para então, a nossa opção correta, o item E. Vamos aí para a quinta questão. A quinta questão, muito simples, ela aqui, como você pode ver, ó, cheiro de terra, das folhas. Quando se fala em um trecho em que está explorando um dos sentidos, certo? No caso aí, olfato, paladar, audição, tato, visão, certo? Vai estar se tratando de quê? Justamente da sinestesia. Não será perífrase, porque não tem nenhum termo que caracteriza aí, que acaba tornando alguém característico por algo, certo? Não é uma metáfora, porque não se trata aí de uma comparação implícita. Não é uma metonímia em nenhum dos casos que já foi visto aqui anteriormente. Não é catacrese, por não existir um termo não específico para o outro, certo? No caso será a sinestesia. Item D. Pronto, vamos tratar de plural dos substantivos compostos. Eu espero que você tenha revisto todos os termos que esteja falando aí algumas regras que possam ser aplicadas aqui nos substantivos compostos. Tudo bem? Vamos à primeira aí. A primeira não é o nosso item porque a polícia prendeu os envolvidos no quebra-quebra. Como nós vimos na aula anterior, quebra-quebra, ou temos aí palavra repetida, ou imitativas. Nesse caso, apenas o último elemento é que deve ser flexionado. E nesse caso aqui, nenhum dos dois foi flexionado, certo? Então, é uma frase que apresenta o plural correto. Então, nenhum dos dois foi flexionado, então não é o nosso item.
D. Será organizado um evento com primeiras damas dos países americanos. Certo, gente? Aqui eu tenho primeiras, numeral, damas, substantivo. Quando eu tenho substantivo, certo? Quando eu tenho substantivo e numeral, ou numeral e substantivo, ambos os termos devem ser flexionados. E aqui, apenas o primeiro é que foi flexionado. Então, não é o nosso item correto. C. Vices-diretores. A palavra vice é uma palavra invariável e ela não deve ser flexionada. E diretores é substantivo. Substantivo deve ser flexionado, sim. Vices, não. Por isso que o nosso item C está errado, porque vice foi flexionado e não é correto isso. Vamos ao próximo. Na D. No quarto da minha irmã há 2 guardas-roupas, certo? Nesse caso aqui, guardas deve se manter invariável por se tratar de um verbo substantivo. Então, o substantivo roupas deveria ser flexionado. Agora, guardas, roupas, guardas não, por se tratar de um verbo e verbo é invariável. Ok? Então, não é o nosso item. Vamos ao item A. Há muitos joões de barro neste bosque. Olha, quando eu tenho um substantivo composto, certo? Em que o segundo elemento vem aí uma preposição, apenas o primeiro deve ser flexionado. E foi isso que aconteceu aqui no item A. E é o nosso item correto. Vamos à segunda questão. Os 2 elementos do substantivo composto devem ser flexionados quando há verbo mais substantivo. Os 2 são flexionados, certo? Não, verbo é invariável, apenas o substantivo que flexiona. B. Verbo mais advérbio. Verbo mais advérbio, quando se trata de um substantivo composto por verbo e advérbio, ambos devem se manter invariáveis, certo? Então não ocorre a flexão. C. Numeral e substantivo, vamos deixar C só um pouquinho de lado, gente. A D. Verbo mais substantivo no plural. Verbo invariável e se o substantivo no plural, ele também se mantém invariável, então não deve ser flexionado. O único que vai flexionar aqui é só o artigo que deverá estar determinando esse substantivo composto. Mas no caso deles mesmos especificamente, não deve ser flexionado. Tudo bem? Vamos aí, o item E. Palavras repetidas. Já foi falado na questão anterior que quando se trata de palavras repetidas ou palavras imitativas, apenas o último elemento deverá ser flexionado. Então, o nosso item correto é o item C. Segunda questão. Qual dos substantivos compostos a seguir, ao ser flexionado no plural, deve manter o primeiro termo invariável? Vamos aí. Por que não é o item A? Obra, prima. Eu tenho obra, substantivo, e prima, adjetivo. Quando temos substantivo e adjetivo, ou adjetivo e substantivo, os 2 termos devem ser flexionados. Vamos ao item B. Meio fio. Meio é numeral, fio é substantivo. Como já vimos anteriormente, os 2 devem ser flexionados. Ok? Então, o item B não corresponde ao que o enunciado deseja. Vamos à próxima. Segunda-feira. Segunda, numeral, feira, substantivo. Numeral, substantivo, ambos devem ser flexionados. Certo? Alguma dúvida? Espero que não, porque é algo bem simples. É só questão de prática mesmo. Vamos à próxima. Eu vou deixar o item D de lado, vamos para o item E. Guarda noturno. Eu tenho guarda, substantivo, e noturno, certo? Que se trata de um adjetivo. Então, ambos devem flexionar. O único termo, a única opção em que apresenta o termo que o primeiro termo será invariável está no item D. Como eu já falei, que se trata aí de um verbo, e verbo não varia, não vai ser flexionado. Tudo bem? Vamos à quarta questão. A quarta questão, ela é um pouquinho complicada, mas nada do que vocês não possam conseguir resolver. Vamos aí. A quarta questão, seguinte. O plural dos nomes compostos
está correto em qual alternativa? Vamos aqui começar pelo item A. No vaso, a sempre viva embelezam, no vaso, as sempre viva embelezam a sala. Gente, sempre é advérbio, e advérbio é invariável. O que deve flexionar aqui é o adjetivo viva. Então, por isso que não é o nosso item, porque aqui houve um erro na questão aí do plural dos substantivos compostos. Tudo bem? Sempre é advérbio. Não passa por flexão. É invariável. E eu tenho aí viva adjetivo, e adjetivo flexiona sim. Próximo, temos aí, ganhou de presente águas de colônias. Já vimos, substantivo composto, em que o segundo elemento é preposição, apenas o primeiro deve ser flexionado. Então, nesse caso aqui, águas está correto, foi flexionado corretamente. O probleminha está em colônias. Então, o item C, o item B não é a nossa opção. E o item C, por que não é a nossa opção? Pescou muitos peixes espadas. Peixes, substantivos, espadas, substantivos. Só que eu tinha duas opções aqui, certo? Eu poderia flexionar apenas o primeiro ou ambos. Apenas o primeiro, por quê? Porque o segundo elemento está tipificando. São dois substantivos, mas o segundo substantivo está tipificando o primeiro. Então, eu posso flexionar apenas o primeiro ou ambos. O que foi que aconteceu aqui? Apenas o segundo foi flexionado, e isso está errado. Vamos a D. Os especialistas foram chamados para desarmar as bombas relógios. Gente, aqui no item D ocorreu a mesma situação que o item C. Eu tenho dois substantivos. E quando eu tenho dois substantivos, eu tenho duas opções. Ou eu flexiono o primeiro ou ambos. Por que isso vai ocorrer? Porque relógios está tipificando bomba. Porque, como vocês sabem, tem bomba atômica, tem bomba... tem tantas outras bombas, e aqui tipificou, diz qual era o tipo, no caso é bomba relógio, então não é o nosso item correto, certo? Então vamos aí, o item E, abaixo assinado é invariável, então nesse caso vai ser o quê? Não flexiona, apenas o segundo, assinados, que vai flexionar, tudo bem? Então o nosso item correto. Vamos aí para a última. Amor perfeito. Os termos aqui, eles deverão ser flexionados. Amor, substantivo abstrato, perfeito, adjetivo. Então, os dois devem ser flexionados. A chuva estragou os alto-falantes. Alto-falantes é uma palavra invariável, então não flexiona. A outra, os vira-latas. Vira, trata-se de verbo, e verbo é invariável, não passa por flexão, apenas o substantivo latas, que vai ser flexionado, e os moradores solicitaram a construção de meio-fios, como já vimos na questão anterior, meio numeral, fio substantivo, ambos devem ser flexionados. Então, nesse caso aqui, a nossa opção correta é o item B. Gente, chegamos ao fim. Parabéns para vocês que realizaram esta atividade, que até entregaram, tá bom? Não esqueçam das atividades da plataforma. Tudo bem? Tchau, até a próxima aula.